Agora vamos falar do nosso combate. Vamos ler 1 Timóteo 6 e 12. Paulo está escrevendo para o seu discípulo querido, seu companheiro fiel, Timóteo. E ele está dizendo, 1 Timóteo 6 e 12, combate o bom combate da fé. Vamos falar juntos? Combate o bom combate da fé. Nós vivemos em um mundo de guerras. Quando você pensa que guerra acabou, que vai ter paz, de repente aparece um país promovendo guerras. E isso nós vemos desde os primeiros tempos da raça humana. Sempre você vai estudar na própria Bíblia. É tribo contra tribo, povo contra povo, nação contra nação. Guerra nos lares, né? Guerra nas famílias. Nós estamos estudando a história dos nossos primeiros pais lá na nossa igreja e estudando o livro de Gênesis. Nossa última mensagem foi guerra na família, a família lá de Isaac e de Rebeca, quando tantos desentendimentos, desavenças, um irmão querendo matar o outro, uma mãe enganando seu filho, fazendo seu filho enganar o seu pai. Que dias tristes aqueles na vida e na família de Isaac e de Rebeca. A gente ouve, eu gosto muito de ler sobre guerras. Eu estava lendo sobre a guerra dos Guararapes, quando os holandeses queriam invadir lá pelo Nordeste, Pernambuco, e os que estavam aqui no Brasil, junto com os portugueses, lutaram, guerrearam. Isso aconteceu lá por 1614 e depois 1619, quando os holandeses, enfim, foram expulsos, né, do Brasil, sendo que eles tinham um armamento muito maior, mas mesmo assim foram derrotados. Uma coisa que também me chamou muita atenção quando eu estive no Paraguai, e uma irmã falando, vocês brasileiros terríveis, vocês mataram quase todos os homens do Paraguai. E quando você vê e lê sobre a guerra, eu me interessei em ler um pouco sobre essa guerra, fiquei vendo, não foi só o Brasil, foi a Argentina, foi a Uruguai, não é isso? Que invadiram e querendo terras e destruindo, e no fim, cerca de 50 mil brasileiros foram mortos. E no Paraguai, calcula-se que cerca de 150 mil, não é isso, irmão Adolfo? 150 mil deixaram apenas crianças de 7 anos para baixo, para reformular o país, para reestruturar o país do Paraguai. Guerras é tristes, né? Se você ler assim, fica, a que ponto tem chegado o ser humano, causando tantas tristezas, tantas perdas, quando a gente lê sobre esse assunto. Bem, mas o nosso assunto aqui não é sobre essas guerras. Nós estamos aqui a ler na palavra de Deus e ver que nós temos que enfrentar uma guerra muito pior, porque o assunto nosso é a respeito da nossa guerra espiritual. É a batalha que nós temos dentro de nós e fora de nós. Porque assim que você é salvo, a palavra de Deus fala que você é transportado de um reino, chamado Reino das Trevas na Bíblia, transportado para o reino da luz. Em outras palavras, você é arrancado pelo poder do Evangelho, do reino de Satanás, de um dominador cruel, que queria carregar você com ele para o inferno.
E aí você ouviu sobre o reino de Jesus, sobre o Evangelho, sobre o resgate, sobre a maneira como ele morreu e podia te libertar desse reino. E aí você creu, se converteu, o Senhor Jesus arrancou você do reino das trevas, do dominador Satanás, para o reino de Jesus. E agora? Agora é guerra. Agora é luta, é batalha, você tem que lutar todos os dias. Não tem um dia que você não tem que guerrear. Você entrou para uma batalha. E você me pergunta, por quanto tempo, Timóteo, que eu tenho que batalhar? Quanto tempo? Até a sua morte. Até você morrer, é batalha. Você tem que lutar contra esse reino, o reino de Satanás. E o apóstolo Paulo está falando com seu discípulo: combate o bom combate da fé, para você tomar posse da vida eterna, Timóteo. Vai combatendo, vai lutando. Então, meus irmãos, o verdadeiro crente, ele vive para combater. Você é convocado. Eu e você fomos convocados para ser soldados do Senhor. E um bom soldado, ele deve estar sempre alerta. Nós temos que lutar. Lutar contra os 3 inimigos que somos ensinados no nosso discipulado. Nós temos que lutar contra a carne. O que é isso? Lutar contra a carne. A nossa carne é uma natureza que nós temos, que é inclinada para o mal. Você às vezes luta e pensa: puxa, mas eu sou um crente, como que eu estou pensando isto? Como que eu estou planejando aquilo? Por que esses pensamentos ruins estão vindo na minha mente? Eu sou um crente, eu sou um convertido. Batalha lá dentro. Batalha contra essa natureza que você traz, de Adão e Eva. Você se converteu, mas essa natureza está ainda com você. E você tem que batalhar. E para vencer esse mal, o Senhor Jesus, falando com seus discípulos, ele disse: vigiai e orai. A carne é fraca. Vigiai e orai. O espírito está pronto. Dentro de você está alguma coisa querendo vencer, mas outra coisa, outra luta interna quer te derrubar. E o Senhor Jesus disse: vocês vão vencer como? Vigiai e orai. É diariamente a nossa luta. O apóstolo Paulo, ele disse: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, lá em 1 Coríntios 9, 27. Para quê? Para não ser desqualificado. Todo dia eu estou me batendo contra o pecado, para que eu não seja desqualificado como soldado do Senhor. Lá em Romanos 7, versículo 23 e 24, o apóstolo Paulo, ele vai avaliando a sua natureza da carne, o seu eu, a sua luta, a sua batalha. E ele diz assim, Romanos 7, 23, eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. E quando ele vai olhando para si com esta natureza ruim, ele fica desesperado, diz no versículo 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como isto é terrível, como isto é mal, como isto me persegue, como isso está dentro de mim, querendo me vencer todo dia. Uma vez um jovem me chamou desesperado na sua casa e disse: Timóteo, eu não estou conseguindo vencer o meu pecado, o que eu faço? Há um desespero, há uma angústia, há uma dor dentro de nós, porque o pecado
batalha conosco e ele quer nos derrubar. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 3:5 que eu tenho que lutar e fazer a minha natureza terrena morrer. Veja lá Colossenses 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejos malignos e avareza, que é a idolatria. Veja que Paulo está escrevendo isso para crentes, pessoas salvas, pessoas que estão brigando consigo mesmas, pessoas que estão precisando de vencer. E ele está dizendo: lutem, batalhem como soldados do Senhor Jesus, vão à guerra, não deixe a carne dominar vocês. É um combate, é uma luta de todo seguidor do Senhor Jesus. E o segundo inimigo nosso que nós temos que lutar, o mundo. O mundo quer o nosso amor, e se nós não amarmos esse mundo, o que ele nos oferece, as pessoas começam a zombar de nós. Mas você agora virou crente? Seguidor de Cristo? Mas você não vai fazer mais? Não vai mais conosco naquele lugar? E você vai ter que dizer: não vou mais. Não vai para o bar mais? Não. Teve um homem que se converteu lá na Argentina, vivia com seus amigos no bar. E ele foi ouvir o Evangelho, lá na casa de oração, se converteu, abandonou o bar. Não ia mais beber, fazer as suas prosas, suas fofocas, seus bate-papos. Sumiu do bar. Ué, o que aconteceu com o nosso amigo? Não parece mais? O pessoal lá começou a discutir, né? A turminha lá. E disse: um de nós vamos lá saber o que aconteceu. Foram lá, aí mandou um representante, aí o representante chegou e lhe disse: olha, no domingo, no horário tal e tal, você esteja pronto, que eu vou te mostrar o porquê que eu não vou mais no bar. E eu troquei, agora eu ponho meu cavalo em outro local. Aí os dois foram a cavalos, e ele amarrou seu cavalo em frente à casa de oração. E ele disse: mas entra comigo. E o rapaz, o companheiro do bar, entrou. E aí ouviu o Evangelho, se converteu. Agora era dois que não iam mais no bar. Prejuízo? O Evangelho vai causando prejuízos também, né, para os bares. Não ameis o mundo. Diz-nos aqui a palavra de Deus. Mas o mundo quer que você continue igual, que você continue indo com eles nos bares, nos locais que não faz bem à nossa alma. O apóstolo Pedro diz, aliás, uma outra coisa, falando aqui do mundo, às vezes a gente lá nos nossos desejos secretos, nós pensamos também com a gente: por que eu não posso fazer tal coisa? Por que eu não posso agir como meu amigo? Por que eu não vou fazer o que ele faz? Por que eu não posso beber o que ele bebe? E a gente às vezes fica pensando que o outro lado está até melhor do que o nosso lado, e ficamos pensando: será que eu não vou? É uma batalha. É uma batalha dura. É uma batalha que você tem que aprender a dizer: não, eu não vou. Sabe de uma coisa? Eu criei 3 filhos homens, e eu quis estar com eles até eles ficarem firmes na fé. Não foi fácil. Quando chegava uma formatura, tem lá o baile,
de formatura. Lá no baile de formatura tem as bebidas, não é verdade? E com muito jeito, muito carinho, mas também dureza desse pai, eu falava, não, vou com vocês até a formatura, colação do grau, mas vocês vão voltar com o pai. O pai não quer ver vocês lá, bebendo, participando daquelas coisas. Ah, não, pai? Não. Podem até me chamar de muito rigoroso, mas deixe-me dizer uma coisa para vocês. Você me pergunta, valeu a pena? Eu digo a vocês, valeu a pena. Meus filhos estão servindo ao Senhor. Eles amam ao Senhor Jesus. Isso para mim é um tesouro. Nós precisamos aprender a dizer não com carinho, com amor. Precisamos de falar com nossos filhos, eu não estou criando vocês para o mundo. Eu estou criando vocês para o meu Cristo, para ser um testemunho para Jesus perante esse mundo. E aqui a palavra do Senhor vai mostrando para nós que muitas das vezes a gente não quer ser considerado extremista, para a gente não ficar tão desigual. Mas é quando você é desigual, é quando você é diferente que você faz diferença. É ali que vai ver se você é um crente, se você tem um testemunho, se você tem gosto maior pelo Senhor Jesus. Alguém leia para nós Tiago 4:4. O que nós temos aqui? O apóstolo Tiago dizendo para nós, Tiago 4, versículo 4. Por isso, amando vós estranhos, que não concorrais com eles, o mesmo excesso de religiosidade. Eu vou ler mais alto aqui, viu, irmão? Porque o irmão leu baixinho, né? Acho que lá de cá ninguém escutou lá atrás. Escutaram? Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que quer seguir o mundo, seguir o diabo com seus comandos, a palavra de Deus diz, nada comigo. 1 João 2:15. Quem achou, leia. 1 João 2:15. Pode ler bem alto. Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Por quê? Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu preciso romper com este mundo, com as suas armadilhas, com seus gostos, com seus propósitos de me afastar de Deus. Eu preciso romper com o mundo. A palavra de Deus diz, não ameis o mundo. Gálatas 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Depois que o apóstolo Paulo achou Jesus, ele falou, mundo lixo, mundo não tem mais gosto para mim, morri para esse mundo, me apaixonei por Jesus, vou segui-lo até o fim da minha vida, o mundo morreu para mim. É isso aí, irmãos, nós poderíamos ler mais versículos a respeito desse assunto, mas pense nisso, você está em batalha contra a sua carne, contra essa natureza má dentro da gente, e você está em batalha contra o mundo quer você,
O mundo quer que você vá com eles, com a grande multidão, para o inferno. Mas você vai dizer, não, não quero mais. Morri para você. O nosso último inimigo, que a Bíblia fala que nós temos que lutar, é contra o diabo. Qual é a finalidade do diabo, meus amados irmãos? É arruinar você, é levar você para a condenação, é levar o homem para o inferno. Isto é o propósito do diabo: matar você, roubar você de Deus, destruir a sua alma eternamente. E o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 5:8 que o diabo ele anda em derredor do crente, bramando como leão, procurando alguém para devorar. O diabo brama como leão. Hoje eu contei lá na casa do irmão. Aqui no sul eu tive que lutar muito com possessões, pessoas possessas. E teve um rapaz que estava possesso de um espírito mau, não sei se eram muitos espíritos, mas ele estava quebrando tudo, quebrando a parede, essas paredes de madeira, e carregando uma geladeira como se fosse um papel, assim, uma coisa fora do normal. E um irmão da igreja me chamou se eu podia ir às pressas, porque senão ia quebrar toda a casa, para nós orarmos. Chamei o irmão Claudemir e fomos orar, fomos lá para pedir libertação. Irmãos, quando eu cheguei e pus o pé dentro daquele quarto, aquele rapaz sendo segurado por muitos outros, ele fez uma volta assim com os dentes e disse: o que você está fazendo aqui? Eu odeio você. Graças a Deus que você me odeia, porque eu não sou do seu time. E ali nós tivemos que orar e pedir que Deus tirasse aquele espírito mau. Que cenas tristes, quando nós vemos jovens possessos, jovens que estão nas mãos e nas garras do diabo, o diabo querendo matá-los, querendo acabar com as suas vidas, e na vida de nós os crentes, ele rugindo, ele odeia nós, e ele quer nos derrubar, ele quer te derrubar. Enquanto você está lá dormindo, ele está espreitando e espionando. Como é que eu posso derrubar esse soldado de Jesus? Ele tem os seus planos maquiavélicos. Ele sabe derrubar crentes santos há tempo. Ele tem mais de 6.000 anos que ele é treinado a derrubar. Cuidado. Satanás, o apóstolo Pedro disse, ele anda bramando como leão. Ele sempre está por perto, querendo que um servo de Deus caia. Ele quis peneirar os discípulos do Senhor Jesus. Lembra do que o Senhor Jesus falou com seus discípulos? Pedro, o diabo já veio reclamar vocês, para peneirar vocês. O diabo quer os crentes, ele quer os discípulos de Jesus, porque se ele derruba os discípulos, o estrago já está feito. A igreja está perdida, derrubada, não vai haver progresso para o reino do Senhor Jesus Cristo. Para vencer, nós precisamos revestir de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6. O que nós lemos? Vamos ler, irmãos? Efésios capítulo 6. A palavra de Deus nos diz: um experiente lutador contra esse terrível inimigo. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E o dia mau chega, viu? Tem dias difíceis, né? Eu estou conversando nos intervalos com alguns irmãos aqui, e os irmãos estão falando, está difícil mesmo, e é difícil, nunca foi fácil. O dia mau, ele vem, ele está chegando cada vez mais, e a palavra do Senhor diz, tome a armadura para resistir o dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com... Aí ele vai falar da armadura do soldado de Jesus. Sejam pessoas do cinto da verdade. Vestivos da couraça da justiça. Olha, vocês foram justificados. Vivam segundo essa justiça. Lutem com essa armadura. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Oh, quão formosos são os pés daqueles que saem levando a palavra, o evangelho. Vai enfrentar o reino do inimigo, mas está levando esse evangelho e afrontando, mas o evangelho é o evangelho da paz. E aí diz mais a outra parte da armadura, embraçando sempre o escudo da fé, com quais podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Vocês sabem que nas guerras antigas se usava muito os dardos inflamados, né? Lá na ponta da flecha, aquela chama para acender, para queimar o soldado, para queimar o acampamento, destruir tudo. E o apóstolo Paulo está vendo isso, trazendo para a nossa vida espiritual. Ele está dizendo, os batalhões de Satanás, as suas hostes estão todas querendo jogar flechas contra vocês. Mas o que vai proteger? É a fé que vocês têm no Senhor Jesus. Esta fé vai apagar os dardos inflamados. É o escudo que nós temos para vencer o diabo. Aí ele vai falando, né, no versículo 17, tomai o capacete da salvação. Proteja a mente de vocês. Proteja isso aqui. Aí estão atacando a sua mente na mídia, a televisão, o seu celular, tudo querendo roubar a sua mente para fazer o que Satanás gosta. Proteja a sua mente. Esse capacete precisa de ser protegido. Você é um salvo, você é de Cristo, você tem vida eterna, você não é para viver para essa vida. Proteja a sua mente. E aí diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Use a palavra para se defender, para ser protegido pelo nosso Deus. E então, a armadura do crente. Poderíamos falar bastante a respeito desse assunto, mas vamos prosseguir, vamos para frente. Verdadeiro crente, ele combate com a sua fé. Ele crê na inteireza da palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz assim: muitos conhecem de cor, né? De fato, vamos falar juntos? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É preciso crer. É preciso saber que esta sua fé é pura e genuína e que você está aproximando-se de um Deus vivo e você não afasta a sua fé dele por nada. Por isso você é protegido. O verdadeiro crente, ele combate com a sua fé porque ele vê que Jesus apagou os seus pecados. Ele vê que Jesus mudou a história da sua vida. Toda aquela culpa
toda aquela sujeira que vinha sobre os seus ombros, você olha para a cruz e o Senhor Jesus levou tudo por você. A sua fé é colocada, é transferida para a obra de Cristo e você se sente livre, aliviado, porque você crer no Senhor Jesus, crer que os seus pecados foram apagados, foi perdoado por causa da sua fé no Senhor Jesus. Conta-se que Martinho Lutero, ele estava uma certa vez no seu escritório, naquela época usava ainda a pena, né, para escrever, e ele escrevendo a palavra de Deus, e de repente apareceu um personagem, não se sabe se era realmente, como que surgiu aquela pessoa, e Martinho Lutero olhando, e disse: o que você veio fazer aqui? De repente ele pegou um pergaminho e começou a mostrar assim: ei, Martinho, você é salvo? Você vai para o céu? Olha aqui a lista de pecados, e mostrando naqueles pergaminhos quanta coisa errada Martinho Lutero tinha feito. E Martinho Lutero encheu-se de uma bravura, uma raiva santa. Dizem que Martinho Lutero falou assim para aquele ser: você esqueceu de escrever embaixo, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E ele pegou e disse que ia atirar assim, e aquilo sumiu. Ninguém pode condenar um salvo verdadeiro, que crê no valor do sangue, o sangue de Jesus. Por quê? Essa pessoa vê Jesus como seu advogado, ele vê Jesus como seu sumo sacerdote, que intercede, que defende, que diz: está tudo perdoado, está apagado, meu discípulo, meu amado discípulo, eu perdoo, tudo apagado. Como você não amar esse Jesus? Como você não amar esse Cristo, que perdoa tudo, que limpa tudo? E não há salvação em nenhum outro. Não existe outro que faça isso por você. Ele tem a sua fé como um escudo para apagar todos os dardos inflamados. E esta fé que o crente tem, ela é tão poderosa que ela diz com o apóstolo Paulo: eu sei, eu tenho certeza em quem eu tenho crido. Eu sei, eu conheço, eu sei quem é o meu Salvador, o meu libertador. Lá em Hebreus 11, se você ler, não podemos ler tudo aqui agora, nosso tempo não permite, mas ali você vai ver os gigantes, né? Os que venceram pela fé, desde Abel até aqueles que foram cerrados ao meio, foram torturados por causa da sua fé no Senhor Jesus. Eles venceram duras batalhas, muito duras batalhas. Mas esses nossos queridos irmãos venceram. Quando você lê a história da igreja, você vai ver os imperadores romanos. Deixa eu mostrar. Eu ganhei esse livro aqui do Ivan, meu filho, e eu estou lendo. Na época lá dos imperadores romanos, quanta perseguição, torturas, dores e sofrimentos que os nossos primeiros irmãos passaram para conservar a sua fé. Aqueles deuses, homens, não aguentavam ouvir que havia um Deus chamado Jesus na boca dos nossos primeiros irmãos.
E então eles tiveram que pagar o preço pela sua fé. Esses livros aqui, às vezes se você fizer assim, parece que corre sangue. E você ler a história dos nossos irmãos. Deixa eu ler para vocês. Posso ler um testemunho, ou 2 testemunhos aqui? Sim. Tem um irmão chamado Inácio de Loyola, viveu 100 e poucos anos depois dos apóstolos do Senhor Jesus, teve que enfrentar a perseguição nos seus dias. O imperador mandou eliminar os cristãos e estava pegando os chefes, os mestres da igreja, os que estavam levando o rebanho para frente. Deixa-me ler um pouco sobre Inácio de Loyola. Esse irmão, ele estava fortalecendo as igrejas, descendo lá pela Ásia e visitando e animando os irmãos. Vamos ficar firmes, vamos ficar fortes. Não vamos deixar eles nos derrubarem. Vamos ficar com Cristo. E aí, deixa eu ler uma parte aqui, quando diz assim, o testemunho de Inácio de Loyola. Agora começo a ser um discípulo. Eu até choro quando eu leio isso. Agora eu começo a ser um discípulo. Nada me importa, coisas visíveis ou invisíveis, contanto que eu ganho a Cristo. Venha o fogo e a cruz, venham as feras selvagens, venham o quebrar dos ossos e o despedaçar dos membros, venham o triturar de todo o corpo, toda a maldade do diabo. Assim seja, para que tão somente ganhe eu a Cristo Jesus. E mesmo quando recebeu a sentença de ser lançado às feras, seu desejo por cumpri-la era tamanha e tão ardente que disse, ao ouvir os leões rugirem: eu sou trigo de Cristo. Serei moído pelos dentes das feras selvagens, para que possa ser achado pão puro. Olha que testemunho. E foi triturado pelos dentes das feras. Inácio de Loyola. Um outro testemunho que eu amo muito é o testemunho de Policarpo. Policarpo, o pastor da igreja lá de Esmirna, ao ouvir que estavam à sua procura, escapou, mas foi descoberto por uma criança. E após servir uma refeição aos guardas que o prenderam, pediu-lhes 1 hora em oração. Recebeu a permissão, orou com tanto fervor, que os guardas se arrependeram de ter agido em favor da sua captura. Entretanto, foi levado para diante do procônsul, condenado e queimado na praça do mercado. O procônsul, na ocasião, o incitou dizendo: jure, Policarpo, e haverei de libertar-te. A única condição: blasfeme contra Cristo. Sabe qual foi a resposta de Policarpo? Porém, ele respondeu: 86 anos o servi, e ele nunca me fez mal algum. Como haveria eu de blasfemar contra meu rei, que me salvou? Foi queimado vivo por causa da sua fé no Senhor Jesus. São esses gigantes, esses homens que venceram pela fé, que andaram com o Senhor, que testemunharam, que não deixaram o Evangelho morrer. Se vocês querem ler mais, leiam sobre João Hus, leiam sobre Martinho Lutero, leiam sobre esses homens que tiveram que lutar com hostes infernais. Triunfaram
pela fé no Senhor. O verdadeiro crente, ele combate o bom combate. É bom. Por que ele é bom? Porque nós temos o melhor líder. Quem é que falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos? O nosso maravilhoso, bendito e glorioso Senhor Jesus Cristo. Ele tem andado com seu povo, com a sua igreja, com seus discípulos fiéis. Ele está conosco. Que combate bom! Que maravilhoso quando nós temos a certeza que o Senhor Jesus está andando conosco nesse combate. E Ele é bom, porque nós temos a bendita pessoa do Espírito Santo. O Senhor Jesus falou: não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o meu Espírito para encorajar, para encher vocês de poder. Vocês vão receber força dos céus para vencer as suas batalhas. É um bom combate, porque nós sabemos que ao final nós vamos chegar lá, na cidade edificada pelo nosso próprio Deus, como diz lá em Hebreus 11:10, uma cidade da qual Deus é o edificador. Chegaremos lá, porque nós confiamos no Cristo que Deus nos deu. É muito bom, porque faz bem ao mundo. Aonde chega um soldado de Jesus, chega a bênção. Aonde chega um soldado de Cristo, chega o Evangelho, chega a paz, chega a libertação. Em países, em nações, em tribos, em famílias, ou uma vida somente, onde chega um soldado de Jesus, chega a bênção. Chega com ele o Salvador querido, e muitos são transformados, são abençoados. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Vale a pena para você? Vale a pena. De tudo o que você pode fazer nesta vida, a melhor decisão é ser um soldado de Jesus. É combater. Combater a sua carne, combater o mundo, combater o diabo. Combater para tomar posse da vida eterna. Amém? Deus nos abençoe.